Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. Um prazer de estar aqui mais um dia para falar com vocês, um segundinho da palavra do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que hoje nos deu essa oportunidade para nós podermos falar. Eu sou muito grato por você me receber no seu lar. Muito obrigado por isso. E este irmão quero deixar para você a senha do canal, @oirmãozinho7969. Você levando essa senha no YouTube, digitando, vai te aparecer a foto do irmãozinho. Você clica na mais pequenininha, depois você clica na outra e abre os vídeos para você. Tudo bem? Eu quero trazer você aqui na Bíblia. A palavra do Senhor. Quero trazer você aqui para que nós podemos falamos da mesma coisa. Jesus aparece o apóstolo Paulo. Acho que é bem conhecido já dos irmãozinhos essa aparição. Né? Esse aqui está em Atos 26, viu? O versículo aqui. O versículo é o 15. Eu quero trazer você aqui dentro. Uma grande coisinha que eu vi aqui, gostaria de compartilhar com vocês. O versículo 15 diz assim: Disse eu, quem é, Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que dura coisa a pessoa escutar um negócio desse, né? Jesus está me perseguindo. Só que Jesus sabia que Paulo estava perseguindo ele, é porque Paulo era o guardião da lei. Ele sabia disso. Jesus sabia disso. Por isso que Jesus falou com ele, vocês estão me perseguindo? Então, aí, olha só aqui o que ele disse aqui. No segundo versículo 16. Você disse assim, mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas em que me tem visto, como daquelas em que te hei de aparecer. Aqui, quando ele falou isso aqui, foi quando, você deve estar lembrado, quando ele apareceu para Paulo na estrada de Damasco. Foi um esplendor de luz que apareceu para Paulo. Paulo ficou cego, tá? Só Paulo, os outros não. E o Paulo foi levado, puxado pela mão para Damasco. Então, ele chegou lá na cidade, entregou na cidade lá. E aí Paulo estava orando aqui, não comeu nem bebeu, segundo 3 dias sem comer, sem beber, só orando. E aí Jesus apareceu para o profeta Ananias, lá também em Damasco, para ir lá na rua direita, na casa de Judas, para estender as mãos e para Paulo recuperar a visão e ser batizado. Está escrito aqui. Então ele chegou lá e falou com ele, conforme Jesus falou naquele. Jesus te apareceu na estrada de Damasco, mandou vir aqui para você recuperar a visão. E aí Paulo recuperou as visões naquele instante e foi batizado e recebeu o Espírito Santo. Por quê? Na situação que ele estava, ele ia estar perseguindo os cristãos sempre. Porque foi Jesus que mandou ele fazer aquilo ali. Não deixa seita nenhuma entrar aqui na crença, na lei. E ele estava lá, Jesus quando voltou, ele estava trabalhando. Foi isso que Jesus disse. Lá em Mateus 24, lá para o versículo 40 e alguma coisinha, no final do versículo 24 de Mateus. Está escrito lá, aquele servo, quando eu voltar, encontrar ele servindo, eu colocarei todos os meus bens na mão dele. E esse servo foi Paulo que ele colocou. Por isso que ele apareceu para ele. E para isso que Paulo ficou cego. Porque Paulo estava com aquela visão da lei.
Então ele abriu os olhos de Paulo para que Paulo enxergasse a graça, que era o que ele ia para ser. Você vê que em seguida ele começou a pregar lá em Damasco, mesmo para os judeus que tinham lá, já pregando Jesus. E até então estava perseguindo. Aí já começou a pregar. É só uma das coisas. Para abrir os olhos. Hoje, quantos irmãozinhos que nós temos e irmãzinhas que não precisa abrir os olhos? Fala para mim, quantos? Atrás de idolatria, atrás de homem aí, ó. Fala para mim, quantos? Outro dia, não sei dia de que era aí, ó, tinha uma multidão de homens atrás, homens e mulher, criança, tudo atrás daquilo ali, da idolatria, estavam cegos, são as pessoas que estão cegos, e não conseguem enxergar o caminho de Jesus, eles só conseguem enxergar aquele caminho ali, aquele caminho que você está pedindo a mesma coisa todo dia, a mesma coisa todo dia, e nunca acontece nada, e está atrás daquilo ali, do ilusionismo. É isso que está acontecendo com esse povo. Esse povo precisa abrir os olhos, eles estão com os olhos fechados. Precisa abrir os olhos para que receba a graça do Senhor e que seja curado. É isso que está precisando. E ganha perdão dos pecados. E seja sarado, e vai seguir a Jesus, seja um cristão, um cristianismo. O cristianismo é a pessoa que segue Cristo, é o evangelho de Paulo. Se você começa a estudar o evangelho de Paulo, você vira um cristão. Porque o evangelho de Paulo é um evangelho que está seguindo a Cristo, falando tudo de Jesus. E é isso que precisamos, conhecer as graças que Jesus nos deu. Está tudo ali no Evangelho de Paulo, mas são tudo escondido em outro lugar. No ilusionismo é que está. Tá? Ali no Evangelho de Paulo, Romano, está escrito, só no capítulo de Romanos 5, dá uma olhada. Só no capítulo Romano, o capítulo 5, está dizendo que ele derramou o seu espírito, não, ele derramou Jesus derramou no seu coração o espírito que nos foi dado. Ele diz que ele derramou no coração nosso o espírito que nos foi dado, tá? Então ali já deu o Espírito Santo para nós. Lá no 17, no versículo 17, ele diz que nós entraremos no reino em vida. Tá? Aos que estão em uma certa graça, que entrará no reino dele em vida. Porque hoje nós já estamos reinando com Cristo. Embora nós achemos que estamos trabalhando. Mas estamos trabalhando de acordo com o que Jesus manda, aquilo que você está fazendo. Então isso que você tem que entender. Você está no reino em vida. Tá? No reino em vida. Jesus precisa de você aqui, por isso que você já entrou no reino em vida. Porque senão não precisaria. Tá? Tem que ver isso aí. E lá no 17 e lá no 21, ele acaba de completar a salvação completa. Eu não me lembro exatamente o que está escrito em Romanos 5, 21, não. Tá? É alguma coisa muito boa também, que está dizendo, me parece que a vida é eterna que ele está dando. Lá no 21, no capítulo 5, o versículo 21, o versículo 5, versículo 17 e o versículo 21. Me parece que é 21 mesmo. É o último versículo que tem. Me parece que é o 21. Então ali está te dando a vida eterna já. Por quê? Ó, nós já temos o Espírito Santo que já deu no capítulo 5. Nós já estamos reinando com Jesus em vida, no 17. E no 21 ele está dando para nós a graça, a vida eterna, a qual Jesus prometeu para todo mundo. Jesus não sempre prometeu, comigo você vai ter a vida eterna. Essa vida eterna aí que está sendo dada hoje, não é para mim só não, irmãozinho. É para você também, é para todo mundo que você conhece, é para todo ser humano que Deus deu. Deus não escolheu esse aqui, não, que é o Espírito dele está dentro de todo mundo. Se ele escolher um ou outro e o Espírito dele, como é que vai fazer? Então ele deu aonde o Espírito dele está, para todo ser humano. É isso que precisamos ter em mente, que Jesus está nos dando o Espírito dele e a salvação eterna só em um capítulo, um só. Tá? Então em Romanos 5,
o versículo 5 e o 17 e o 21. Só nesses três já deu para nós ali a vida eterna. E contou para nós que nós estamos no reino em vida. Só ali, não vou nem falar no resto dos outros. Nós somos templos de Deus. Está lá em acho que é 1 Coríntios, o versículo 3, parece, está em 1 Coríntios. Depois, em Efésios, acho que é o versículo 2, nós somos templos de morada de Deus em Espírito. Tudo isso é coisa que nós precisamos saber. Nosso corpo é santo. Por isso que Jesus disse que nós não devemos misturar com a meretriz. Meretriz na linguagem hebraica seria as prostitutas, tá? Porque quem junta com ela, você faz do corpo, dos dois corpos, um é o filho que vai nascer, tá? Então o nosso corpo é santo. Para que você vai misturar com coisas erradas? Você está colocando a santificação fora do seu corpo? É isso que você quer? Será que é isso mesmo que você quer? Eu tenho certeza que se você faz isso é porque você não sabe. Se nos fosse ensinado que nós somos o templo de Deus, tá? Em dois lugares, tá? 1 Coríntios e em 2 de Efésios, tá? Nós somos o templo, morada de Deus em espírito. O Espírito Santo está derramado em nosso coração. E nós estamos já reinando com Jesus em vida. E que nós temos a vida eterna no mesmo capítulo. Será que nós fazia tanto erro como nem acontece hoje aí? Você sai para trabalhar, vê uma pessoa que aparentemente de parecer um pouquinho mais bonita do que você tem, será que era sua em cima, às vezes você perde até o dia de trabalho. Mas será que essa pessoa tem o mesmo coração que a sua tem? Será que o pensamento dela é o mesmo que tem a sua? Você parou para pensar nisso aí? Quantos eu que entram nessa armadilha aí é morto, é sequestrado? Quantos? Precisamos, irmão, conhecer a palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus, você foge dessas coisas. Você não vai atrás disso aí. Eu já tenho que Deus me deu, aquela ali que é boa. Foi a que Deus me deu. Ele me deu aquela ali porque aquela era melhor para mim, né? E deu você para aquela pessoa porque aquela pessoa pediu para ele, ele deu também uma pessoa boa para ela. E sem uma pessoa beber os dois, coisa boa você ter a sua esposa, que você goste dela. Ah, hoje vamos comer uma pizza, não vamos jantar, comer uma pizza hoje, um exemplo que eu estou dando, tá? Vamos comer uma pizza, você sentar com alegria, os dois estão comendo, com alegria aquilo ali, ó. Imagina que maravilha que é isso. Vamos comer um caldo hoje, a sua digníssima esposa vai lá fazer um caldo os dois para vocês comer à noite, talvez está frio, né? Olha que maravilha. Levanta cedo para fazer um cafezinho para os dois. Tudo os dois, não, os dois, não tem nada pensando em 3 ou em 1, não, é os dois. É isso que nós precisamos ter em mente, meus irmãos. Viver a vida eterna de Jesus aqui na terra. Antes de sair daqui, nós já vamos vivendo ela. Porque lá em Romanos 5,17 já está dizendo que nós já estamos reinando com Cristo em vida. Então, se nós estamos reinando em vida, por que nós não devemos, já aproveitando essa vida enquanto nós estamos aqui também na carne, mas estamos reinando com Jesus, reinar com as nossas esposas, com os nossos filhos? Antigamente, se o seu pai era, vamos dizer, crente, o seu pai era crente, os filhos eram tudo crente, porque seguia o pai. Hoje em dia, meu pai é careta, eu vou em nada porque não tem ensinamento. Se tivesse ensinamento, ele não falava isso de espécie nenhuma. Não, meu pai está lá, eu vou atrás do meu pai, o que ele está fazendo, eu vou fazer também. Porque se ele está fazendo é coisa boa, não é isso? Ah, não, você é o que o meu bisavô era, porque exato aquele ditado, aquele perdido, lá com o filho. Não, lá com o meu bisavô era, eu vou conseguir por ali. Eu estou te falando com você com uma coisa que isso já aconteceu por mim, eu já escutei esse tipo de coisa. Não, meus pais morreram aqui, eu também vou morrer também. É ignorância. Por que não pega aqui na Bíblia? Pega que está tudo escrito aqui.
Não precisa de ninguém falar nada. Vem aqui, pede misericórdia do Senhor e vamos analisar cada detalhe que está aqui para nós analisar, meu irmãozinho. A Bíblia, não estou falando para escutar o irmãozinho, não. O irmãozinho é falha, é humano. Mas a palavra de Deus pode até que esteja escrita errada, tá? Com erro de caligrafia. Isso aí pode ter. Mas a palavra é viva. Pode estar um erro aqui de caligrafia, mas você abre uma Bíblia antiga que você tem lá, você vai conferir. Não, isso aqui, essa palavra está errada. E outra coisa, quando lê uma ou duas vezes a Bíblia, você pega a Bíblia da linguagem de hoje e alguma coisa não está, você percebe na hora, eu li isso aqui em outro lugar, não era isso aqui. E você vai lá, realmente não era mesmo. E lá está escrito, a tal língua de hoje está mudando muitas coisas aí que não deveria ser mudada. Viu, meu irmãozinho? Toma só cuidado com isso aí. A língua de hoje, muitas vezes, está sendo um outro tipo de língua aí, tá? Então nós precisamos ter isso também, meu irmãozinho. Eu gostaria que, por favor, você pudesse guardar no seu coração esses exemplos que Paulo aqui, que o Senhor Jesus deu para Paulo aqui, ó, teve que cegar ele para ele voltar a conhecer o caminho, estava no caminho perdido. E Paulo era um cara bem pobrezinho de letra, quase analfabeto. Falava 6 idiomas na época. Era o cara mais estudado sobre o assunto de religião, que foi estudado aos pés de Gamaliel. Era o ator do assunto na época. Mas era o cara mais entendido que tinha naquela época para o assunto. Por isso que ele foi colocado guardião da lei. E depois veio para ser o guardião também do evangelho também, que as 14 epístolas paulinas é dele também, que escreveu também. É o evangelho da graça, a qual Jesus deu para ele fazer. Que aqui não foi o homem que deu, não foi Jesus que deu, você vê que está escrito aqui, ó. Eu acabei de ler agora aqui. Jesus deu para ele fazer, para ele falar para nós. Tá? E nós vemos, eu me sinto triste quando eu vejo tantas pessoas atrás de tanta idolatria. Ilusionismo. Eu te prometo uma coisa, mais ou menos assim, só uma comparação que eu vou fazer, tá? Um rapaz, quando conhece uma moça bonita mesmo, e ele vê que, meu Deus, é muita areia para o meu caminhão. Ele chega lá e promete até um lote na lua. Não, vou comprar um lote na lua para nós. Ele não tem um lote nem na terra. Ele vai comprar um lote na lua? É ilusionismo, mentira. É o que está acontecendo hoje com nossos irmãozinhos. Ilusionismo. Vou te levar para o paraíso, vou te levar para não sei para onde, menos para Jesus. Não, que você vem aqui, tem que pagar um pequeno dízimozinho aqui, e aí você vai, para a entrada no reino, você vai entrar, é só pagar uma pequena quantia aqui, não é assim? Isso aí está certo? Coisa que Jesus me deu e o meu irmão está me vendendo, está correto? Está errado, meu irmãozinho. Acabei de falar para você que só num livro, um capítulo do livro de Romanos, capítulo 5, no versículo 5, 17 e 21, Jesus está te dando salvação de tudo e o Espírito Santo e a vida eterna. Olha aí, quase não precisa nem ler a Bíblia, mas você precisa ver. Por que ele está te dando? Onde que estão essas coisas? Aí isso aqui confirma, vai lá no profeta Joel, o capítulo 2, o versículo 2, o 28, 29, 30 e 31, o restante está ali. Que Jesus disse na vinda dele, quando ele vem, tá? A segunda vinda, quando ele vem, diz: derramarei o meu espírito em toda a carne. Até o servo e a serva ele colocou dentro, não saiu fora, não, que era ser humano também, tá? Só para você ter ideia. Então tudo está na Bíblia, basta você querer. A Bíblia é velha, já foi cumprida, já. Só que sem ela você vai saber quem é Jesus. Você precisa dela para saber quem é Jesus, porque o homem está tentando de tomar essa Bíblia para fazer que nem o Jeoaquim, o rei, pegou, o Jeremias escreveu, pegou o pergaminho e jogou na fornalha lá. Foi escreveu, Deus falou, vai lá e escreve de novo. Porque não era Jeremias que estava escrevendo, era o Espírito Santo. Se fosse mandar 1000 vezes ele escrevia a mesma palavra.
que era o Espírito Santo que estava escrevendo, que até que mesmo nas epístolas paulinas, você vê esse aqui no Romanos 5, que Paulo escreveu até o ano 65, tá? Que no ano 67 para 68 ele foi morto. Então, o Paulo escreveu até o ano 64, 65. E aqui, ó, ele já colocou aqui o que nós entramos no reino de Deus, em Romano, como diz o outro. Jesus não tinha ainda vindo a segunda vez, não. Jesus só tinha ressuscitado. Então, para você ver que foi o Espírito Santo que escreveu. E já falou que nós estamos já em vida. Como que Paulo fala de um ser humano? É o Espírito Santo que foi lá e falou. E a vida eterna? Paulo poderia dar a vida eterna para alguém? Quem pode dar a vida eterna é só Jesus. Mas estava escrito lá, foi ele que escreveu. Então, quer dizer, ele estava morto já nessa época. Quando veio isso aí, ó, é só para você entender as coisas, como que é o Evangelho. Principalmente o de Paulo, tá? Vamos aqui no versículo 18, que diz assim: para lhe abrir os olhos, a fim de que se converta das trevas à luz. Ele estava nas trevas, tá? Porque estava na lei. E do poder do opositor a Deus. O opositor aqui no caso era o tetrarca, tá? Era ele que era o opositor da época, tá? Para que receba santificação, santificação de pecado e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Então, quer dizer, a fé em quem? Em Jesus. É isso aqui que ele falou aqui, o que estava dizendo aqui, ó. Para ali abrir os olhos, para que ele tenha isso aqui, ou seja, saia das trevas e vai para a luz, e depois do opositor, que é o Tretarca lá. O nome agora, o primeiro nome dele foi, me perdoa, falhou. Assim que possível eu falo, tá? Mas me falhou agora, tá? E sai dele e vai para Deus. Esse aí, o opositor, né? E aqui, esse é o nosso, se tu colocar diabo, Satanás, essas coisas são tudo nome grego, tá? No hebraico é opositor. Então nós não possamos levar por esse lado, não. Os caras colocam aqui, eles têm que colocar aqui esse nome aqui, é lá para Roma, que é lá que é esse nome aqui, Satanás, diabo, essas coisas. Para nós aqui é opositor, tá? É o que acontece, tá? Então é aquele ditado. Nós precisamos andar atento e muitos pequenos detalhes na Bíblia que já vai torcendo para um rolo compressor, tá? Esmagando aquilo que você já leu, que você já sabe, tá? Então, meus irmãozinhos, nós vamos deixar essa visão aqui de Jesus mostrando para Paulo, que abriu os olhos dele, que estava com os olhos fechados para o Evangelho, né? Então, meus irmãozinhos, eu quero deixar aqui com vocês essa pequena palavra que nós falamos hoje aqui, tudo pequenininha, 2, 3 versículos só, pouquinha coisa, porque se falar de muito também, o irmão às vezes não pode estar parado para ouvir, para ver também, né? É pouquinho para que ele possa ver, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e não deixa de ver, como diz o outro, né? É só que Deus abençoe, cresça no coração dele, no coração dela, que você possa cada dia ir buscar a Bíblia, procurar, ver onde tem. Ah, não, a Bíblia hoje está tão fácil, meu irmãozinho. Você pode ir na internet mesmo, no seu celular, baixar a Bíblia no seu celular. Eu uso aqui, ó, na verdade, a letra da Bíblia, eu estou com um problema no olho, eu não consigo ver, tá? Me embaraça muito à vista a palavra. Então aqui tem hora que eu fico, não sei se você já percebeu, eu quase coloco o olho dentro do tablet, porque a letra é maior e mais viva.
E aí eu consigo a ver, mesmo com um pouco de dificuldade, mas consigo a ver. Até que assim Deus permitir que eu possa me arrumar o olho, tá? Então você pode abaixar no seu celular, aí você tem a Bíblia também no celular também, né? Quer dizer, tanta coisa a gente abaixa no celular que não vale nada. Abaixar a Bíblia, pelo menos é alguma coisa boa, indiscutível, tá? Tá falando de Jesus, né? Não tem umas Bíblias aí que é só propaganda e não sei o que, tá? A Bíblia que fala a palavra de Deus, tá? Então é essa aí que nós precisamos, nós poder ler, entender, ter ajuda, buscar ajuda, onde você não pode. O Google tem muitas coisas que ele pode ajudar, tá? Muitas. Embora eu fiz algumas pesquisas e não pude me responder. Mas muitas eu encontrei nele também, tá? E coisas até que para muitos são estranho, para muitas pessoas são estranho que eu achei ele, tá? Então, se você procura certinho, é que nós somos que nem tatu. Quanto mais você vai cavando, mais alimento você vai achando. Assim é tatu, nós somos nós assim similar. Quanto mais você procura, mais você acha. Ah, tá, aqui falou isso, aqui falou outro. Chega uma hora que você já sabe, quando fala uma coisa, você sabe onde que está já. Ah, isso aqui está em tal versículo assim que está escrito isso aqui. Ah, isso aqui está lá em tal texto, está lá em tal livro. Você vai começando a familiarizar com a Bíblia. E aí começa a ter prazer em ler. Que você vai lendo um texto, quando você vê uma frase que cumpriu uma profecia, ah, isso aqui cumpriu lá, profeta tal, cumpriu lá. Aí você começa a entender a Bíblia, aí começa a ficar gostoso a leitura. Porque você vai lendo e entendendo e compreendendo. Tá certo, meu irmãozinho? É o que eu desejo para você, que você seja assim. Com bastante sabedoria na palavra do Senhor. E jamais esquece de tirar o Senhor Jesus do coração. Esquece ele lá. Passa lá uma chave e deixa fechadinho lá. Lembrando 24 horas. Que a palavra diz que está no seu coração. A boca só fala que o coração está cheio. Enche o seu coração de Jesus, que sua boca só vai falar dele, de Jesus. Das suas grandezas. Só da salvação que ele nos dá. O Espírito Santo que ele nos dá. Vê se nós merecemos tanta riqueza dessa. E tudo ele deu para nós foi de graça. Com todas as coisas erradas que nossos antepassados faziam com ele. E hoje está fazendo ainda. Hoje você sabe que tem Jesus, você está com um pedacinho de pau, um pedacinho de ferro ali no canto, e meu senhor, não sei o quê, deixando Jesus do lado de fora. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, não faça isso. Coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida, em tudo. Primeiro do que teu filho, do que teu pai, do que tua mãe, seu marido. Ele tem que ser primeiro, porque ele é o dono da sua vida. Isso você tem que ver. Aqui na terra, a sua mãe é a maior autoridade. Aqui na terra. Abaixo dele, a sua mãe é a maior autoridade. O homem não é. O seu pai não é a maior, não. O pai é. Estou falando de mim. É muito falho. Ele é cheio de. Eu falei para não fazer, temo fazer, tirando as costinhas fora do assunto, né? A mãe não, a mãe vai lá e abraça. Não, foi eu que fiz, e nem fala que foi o filho, já fala que foi ela, nem sabe o que é, mas não foi eu que fiz. Pode punir eu. Isso é a nossa mãe. Uma maravilha. A minha mãezinha, que Deus já recolheu também, tenho certeza hoje que já está com ele. Então ela também era assim também. Era pior do que onça, como diz o outro. Para defender um fiotinho, nós, era de unhas e dente. Não tinha tamanho nem nada, não. Aqui não mexia, não. Essa era a minha mãe. A sua, eu tenho certeza que é do mesmo jeito também. Agora, vamos dizer, entre ela e Deus, ela é muito pequenininha. Muito pequenininha. Deus é muito superior. Porque Deus é o Pai de toda a nação. Tudo que existe é dele. Nós fomos feitos para ele. Para gozo dele. Uso dele. Nós somos dele. Tá certo, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Eu espero que ficou pelo menos uma palavrinha dessa no seu coração por hoje. Graça e paz para todos vocês.
e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço.